Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Eu vou ler aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9 em diante. Queria ler a respeito da carta dirigida à igreja de Esmirna. Será que ela tem alguma coisa a ver comigo, com você? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Esmirna, vamos conhecer um pouquinho dela. Uma igreja que passou por grande tribulação, mas muita tribulação, irmãos. Nós falamos muito de tribulação depois da saída da igreja, mas essa igreja passou tribulação aqui na terra. Passou sufoco, aperto, esmagamento mesmo, sabe? Ela é exprimida como debaixo de um compressor. Muito sofrida mesmo essa igreja. Ela era muito atacada na sua fé. E a força da circunstância era para levar aquela igreja a abandonar a sua fé completamente. Mas ela não fez isso. Nunca fez isso. Ela resistiu. Ela foi provada de todas as maneiras, mas ela resistiu. Depois que a igreja for arrebatada, passaremos por problemas parecidos com a igreja de Esmirna. Milhares de crentes foram mortos, muitos presos, jogados em prisões, enforcados, queimados em praça pública. Não foi fácil para aquela igreja resistir. E aqui diz que as igrejas falam de muitos atributos. Aqui diz que ela era pobre. Era uma igreja que tinha muitos escravos, muitas pessoas pobres. Era uma igreja assim que as pessoas mais ricas evitavam de estar, porque sabia da perseguição que ela sofria. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus elege os pobres deste mundo para serem os fiéis na fé, os ricos na fé. E a Bíblia diz lá em Lucas que bem-aventurados são os pobres, né? Então, pobreza não quer dizer maldição não, irmãos. Pobreza não quer dizer maldição. Deus está com os pobres deste mundo. E Esmirna era uma igreja pobre, numa cidade riquíssima, numa cidade de muitas pessoas ricas, era uma das cidades mais famosas naquele tempo. Mas estava ali a igreja do Senhor, uma igreja reprimida, perseguida, pobre, difamada, acusada. Ela era também difamada constantemente pelos religiosos, pelas autoridades da cidade. Por quê? Diziam que eles separavam as famílias, que elas trabalhavam para separar as famílias. Por quê? Porque as pessoas que aceitavam o evangelho, eles rejeitavam o pecado, eles rejeitavam as práticas daquela cidade, das religiões ali estabelecidas. Então por isso eles eram perseguidos. Eles eram tidos como canibais, porque eles participavam da ceia, o corpo e o sangue de Jesus. Eles tomavam ali, simbolizando a morte do Senhor na cruz, e por isso eles eram tidos como canibais. Eles eram tidos como imorais, porque eles separavam a festa do amor, festa ágape, onde os irmãos ali comemoravam o amor de Deus. Tudo era motivo
por eles serem perseguidos, eles eram chamados de ateus, porque eles não se dobravam perante César, perante o rei, o imperador naquele tempo. Todos se curvavam diante de César, ave César e aquela coisa, e eles não faziam isso. Por isso, eles eram tidos como ateus, porque para eles a religião verdadeira era a deles. Então, esse povo sofria muita perseguição. E eles eram aprisionados, irmãos. E ali na prisão eles morriam de pestilência, eles morriam de lepra, eles morriam de fome. Eles eram abandonados completamente pelas autoridades do país. E a palavra do Senhor aqui nos diz, irmão, que a igreja tem que ser fiel. A igreja tem que ser fiel até a morte. Mas essa igreja não era fiel, não foi só fiel até a morte. Essa igreja deu a sua vida para provar a sua fidelidade. E a palavra do Senhor diz que nós temos que ser fiéis. Nós não temos que fazer como muitos fizeram, como Judas, que vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas, trocou Jesus por dinheiro. Nós não podemos fazer como Jacó, que vendeu a sua bênção, a sua primogenitura, por um prato de lentilhas, né? Não podemos fazer isso. Não podemos trocar a bênção do Senhor por coisas materiais, por coisas que não vai nos acrescentar nada na vida espiritual. A Bíblia fala em fidelidade, e essa igreja foi fiel. Essa igreja abraçou a causa. Essa igreja, irmãos, amou a palavra acima de tudo. Eles não tinham nada. Eram perseguidos, caluniados, mortos, queimados em fogueira. Mas eles permaneceram fiéis. Deus não impediu o sofrimento. Mas no sofrimento, irmão, nós somos moldados. No sofrimento nós crescemos espiritualmente. Deus não nos deixa passar pelo sofrimento sozinho. Ele fica contemplando a cada um dos seus fiéis lá da terra. E nós podemos até perder a nossa vida, mas nós temos a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Nós podem tirar tudo que nós temos materialmente aqui na terra, mas a coroa da vida eterna, ela já é garantida, glória a Deus, a todos aqueles que forem fiéis, a todos aqueles que não se dobrarem diante de deuses estranhos, a todos aqueles que verdadeiramente abraçarem a causa do Senhor, amarem a causa do Senhor e permanecerem fiel. Essa igreja não teve nenhuma recriminação. Não vemos nenhuma recriminação aqui, em momento nenhum. Foi só 2 igrejas. Deus não precisou recriminar ou corrigir. A mais fraca, fisicamente, a mais pobre, financeiramente, mas a mais rica espiritualmente. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus está te dizendo nessa noite, filho meu, eu sei as tuas obras, eu sei a tua luta, eu sei as tuas dificuldades financeiras, mas eu sei que tu és rico, porque tu não blasfema, tu não fala coisas vãs, tu não reclama, tu está sempre ali, pronto para me servir. Oh, glória a Deus! Cada igreja tem sua necessidade, mas nenhuma das nossas necessidades deve abalar a nossa fé. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Oh, glória a Deus! Pela primeira morte todos nós vamos passar. Esse corpo nosso um dia vai perecer, um dia ele vai tombar. Mas a palavra do Senhor diz que Deus nos dará um corpo celestial, um corpo glorificado. Ai, irmão, e esse outro corpo que nós receberemos da parte do Pai, ele não passará pela segunda morte.
se nós permanecermos fiel. Esse é o atributo maior da igreja da Esmirna, meus irmãos. A fidelidade. Temos que ser fiel para com Deus, nem que isso venha a nos trazer algumas percas. Nem que você tenha que renunciar ao seu namoro, nem que você tenha que muitas vezes renunciar ao seu trabalho, nem que você tenha que renunciar aos seus amigos. Mas você só não pode renunciar a Deus, ao teu Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes para se vir a Deus, irmãos, nós passamos por lutas, nós somos provados. Mas é aí que nós devemos crer que verdadeiramente as obras do Senhor serão manifestas na nossa vida através da nossa fé. Igreja do Senhor, você que está nesses dias, quem sabe pensando o porquê de todas essas coisas que estão acontecendo, saiba que o importante é você saber que Deus está no controle de todas as coisas, que você é importante para Ele, que você é a igreja do Senhor separada, lavada, remida no seu sangue. E a palavra do Senhor diz que o Senhor anda no meio da sua igreja, Ele está junto com a sua igreja. Aqui a palavra do Senhor diz que Ele está no meio dos seus candinheiros. E os candinheiros, irmãos, é a igreja do Senhor aqui na terra. A palavra do Senhor diz que Ele anda no meio da sua igreja, ao redor do seu povo. Ele sabe de tudo que acontece, Ele vê todas as coisas, Ele vai te proteger, meu irmão, Ele vai te socorrer, Ele vai estar contigo lado a lado. Se esforce-se por você ser fiel, sofra com paciência todas as tribulações que a vida colocar diante de você, todas as lutas, todos os obstáculos. Abrace, acredite que Deus está do teu lado para te levantar, para te socorrer. E se, irmão, for preciso nós darmos a nossa vida, saiba que a vida eterna já estará garantida, já está garantida em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O diabo se levantará para nos derrubar, mas ele não terá vitória. A palavra do Senhor diz que teremos tribulação por uns dias, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Queridos irmãos, abrace essa causa. Ame a palavra. Creia no poder que vem do alto céu para te abençoar, para te socorrer, para te proteger, hoje e para todo sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar juntos nessa noite.